Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. Marcos Joaquim, que está a presidir esta mesa. Cumprimentar também os membros dessa mesa, Roberto Fontes, Laura Porto, Luiz Guilherme Marinoni. Cumprimento por antecipação o querido amigo Heleno Torres, que ainda não se encontra aqui. E gostaria de saudar a todos os senhores congressistas, saudando o meu particular amigo, e quase um irmão, Juarez Freitas. Gostaria de fazer minhas as palavras do nosso presidente, Marcos Joaquim. Efetivamente, o professor Juarez Freitas é um intelectual no melhor sentido da palavra. Intelectual não é o erudito, ele é um erudito. Intelectual não é o homem culto, mas ele é um homem culto. Intelectual é aquele que aprende a estudar para diagnosticar o mundo da vida e, a partir daí, operar a partir desse conhecimento com propostas de intervenção. No nosso caso aqui nós falamos em políticas públicas para efeito de transformar o mundo da vida e transformá-lo exatamente para que ele fique melhor. Nossa curta passagem por esse pequeno planeta precisa guardar algum sentido, e talvez esse sentido seja o sentido que permita algum conforto emocional para todos nós. Eu quero também agradecer ao amigo Luiz Cláudio, presidente da Fórum, e dizer que é um privilégio para mim estar aqui nesta manhã, debatendo na minha cidade sobre um tema tão extraordinário e tão relevante. Eu confesso que sempre tenho um certo sobressalto quando sou convidado a falar, porque eu não sou um administrativista, nem um tributarista, nem um processualista. Eu pretendo ser um aprendiz do direito constitucional. E, em função de uma Constituição ampla como a nossa, muitas vezes somos convidados a falar sobre o regime do futebol, sobre temas que estão ali dispostos, escondidos no ato das disposições constitucionais transitórias. Mas aqui nós temos algo que realmente diferente. Estamos a falar sobre desenvolvimento sustentável e sobre sustentabilidade, e eu tentarei trazer alguma luz à compreensão deste tema a partir das coordenadas especificamente constitucionais. Comecemos a falar sobre a Constituição de 1988 e a problemática do desenvolvimento sustentável. Como sabem os senhores, a Constituição de 1988 é uma Constituição irresignada. É uma Constituição que procurou oferecer uma espécie de resposta a um passado que não nos agrada e apresentar, ao mesmo tempo, uma proposta para o futuro. A Constituição de 88 não diz aquilo que nós somos, a não ser pelo reverso do que fala. Ela apenas aponta para aquilo que nós queremos ser. E nós queremos constituir uma formação social que seja livre, justa e solidária, e isso nós ainda não somos. Portanto, a Constituição de 1988 oferece um quadro normativo fundamental para o resgate, numa sociedade marcada pela profunda desigualdade, pelo profundo atraso, uma proposta de resgate de uma modernidade, ou seja, a prossecução das promessas de modernidade provenientes do iluminismo e que não foram ainda essas promessas satisfeitas entre nós ou por nós. Não é por outra razão que ela aponta entre os objetivos fundamentais da República, como todos os senhores sabem, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Marquemos a palavra solidária, porque estamos a falar aqui de uma solidariedade geracional, de uma solidariedade intergeracional,
E estamos a falar, ao mesmo tempo, de uma solidariedade intercomunitária. Intercomunitária no âmbito do direito público interno e intercomunitária no âmbito do direito público externo. Portanto, cooperação interna entre as pessoas jurídicas e direito público e solidariedade no plano também internacional. Nesse mesmo dispositivo, a Constituição falará em promover ou garantir o desenvolvimento nacional. E, por outro lado, apontará para a erradicação da pobreza. Ninguém discordará que a pobreza, não os pobres, mas a pobreza substancia causa importante de degradação ambiental. Mas nesses dispositivos que marcam a Constituição Federal, dispositivos que apontam para os princípios fundamentais e para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em nenhum momento a Constituição fala expressamente de sustentabilidade. E mesmo quando cuida do desenvolvimento, fala em desenvolvimento nacional, mas não fala em desenvolvimento sustentável. O que eu pretenderei demonstrar a partir de agora é que só aparentemente o meio ambiente e a sustentabilidade não aparecem aqui. Portanto, a sustentabilidade compõe o núcleo duro da compreensão da principiologia constitucional que nós encontramos nos primeiros artigos de nossa lei fundamental. Como é que eu pretendo demonstrar isso? Passemos para o segundo campo de análise, falando sobre o meio ambiente e norma constitucional. Primeiro o meio ambiente, depois eu volto à sustentabilidade. O meio ambiente aparece, ou a defesa, ou a proteção do meio ambiente, aparece em vários dispositivos constitucionais. Em vários dispositivos constitucionais. Ele aparece, por exemplo, em normas de competência, artigo 23 e artigo 24 da Constituição Federal, com matérias de competência comum, matérias de competência concorrente. Aparece também a proteção do meio ambiente no capítulo da ordem econômica, como um princípio que deve ser levado em consideração na disciplina constitucional da ordem econômica. Aparece depois no artigo 225 da Constituição, aqui sim um capítulo próprio, uma seção própria, dispondo sobre esta matéria, além de outros lugares. Eu quero chamar a atenção para esses três pilares constitucionais. A pergunta que nós haveremos de fazer nesse momento é se há, portanto, em decorrência das disposições constitucionais, a possibilidade de afirmar-se a respeito da existência não de um direito constitucional ao meio ambiente sadio. Isso parece evidente em função da leitura do artigo 225 da Constituição Federal. Mas se há um direito fundamental ao meio ambiente. É essa a pergunta que eu faço ao meio ambiente sadio. Existirá um direito fundamental? Ou seja, haverá um direito constitucional com fundamentalidade formal e com fundamentalidade material? Porque nós podemos aqui extrair consequências que são consequências importantíssimas para a definição depois do regime constitucional desta matéria. Mais do que isso, constituirá a sustentabilidade um princípio fundamental da Constituição? Eu já dei pistas para a compreensão a respeito disso. E tratando-se de um princípio fundamental da Constituição, a proteção do meio ambiente e, por decorrência, a ideia de sustentabilidade constituiria também um princípio estruturante, e nós sabemos que na Constituição Federal nós encontramos princípios estruturantes, dos quais decorrem princípios gerais e dos quais decorrem princípios especiais. E a pergunta que eu faço é se esse princípio constitucional da sustentabilidade importaria em um princípio especial, como os princípios constitucionais, por exemplo, da administração pública, ou seria um princípio geral, como o princípio constitucional da legalidade, ou seria antes um princípio estruturante, que implica uma leitura da Constituição Federal que seja sempre operada transversalmente por esses princípios. Estou a me reportar ao princípio do Estado democrático, ao princípio do Estado de Direito, ao princípio da igualdade, por exemplo. Será que nós poderíamos dizer que o princípio da sustentabilidade seria também um princípio estruturante da Constituição Federal?
é evidente que a resposta a essas questões, da resposta a essas questões, nós extraímos consequências que são consequências distintas para a operação depois do direito constitucional, mas não apenas do direito constitucional, para a operação do direito infraconstitucional. Muito bem. Por outro lado, é preciso dizer que, se a Constituição Federal não tratou destas matérias expressamente como princípio estruturante, e sendo a Constituição Federal de 1988, anterior, por exemplo, ao Encontro do Rio de 92, que trata do desenvolvimento sustentável, será que eu poderia interpretar a Constituição à luz desta ideia de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade? E, na verdade, o que eu pretendo, e continuo dizendo, é demonstrar que sim. Ou seja, a Constituição precisa ser atualizada nesse caso. O princípio, a sustentabilidade compõe um princípio que é estruturante, que reside implicitamente ali nos primeiros artigos da Constituição Federal e, portanto, é evidente que a Constituição ela só pode ser compreendida a partir desta leitura. Por enquanto pode parecer frágil o argumento, mas eu tentarei densificar a argumentação a partir de agora. Por que isso ocorre e como isso haverá de ocorrer. Muito bem. Portanto, falemos sobre o princípio agora da sustentabilidade. O princípio estruturante da sustentabilidade é o que eu pretendo demonstrar. Ele pode e deve ser extraído de uma adequada leitura do artigo 225 da Constituição Federal, portanto, preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Diante disso, o desenvolvimento nacional, que aparece no artigo 3º, só pode ser lido à luz do artigo 225 como desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento nacional será um desenvolvimento sustentável ou não será um desenvolvimento nacional. Qualquer outro tipo de compreensão não estaria à luz de uma interpretação, inclusive sistemática, da Constituição, para me apoiar aqui nos ensinamentos do professor Jóris Freitas, qualquer outro tipo de entendimento não estaria agasalhado pela normatividade constitucional. Refinemos essa intuição. Vamos refinar essa intuição. O princípio do desenvolvimento sustentável, portanto, recebe consagração no texto constitucional brasileiro. E apresenta-se de que maneira esse princípio? Primeiro, apresenta-se como tarefa fundamental, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, combinado com o artigo 225 da Constituição. Segundo, aparece como princípio especial vinculante da ordem econômica. Artigo 170, inciso 6. Isso justificará, inclusive, a eficácia de irradiação do princípio constitucional da sustentabilidade, embora nem precisássemos ter essa disposição no artigo 170. Bastaria a compreensão desse princípio como um princípio estruturante. Mais do que isso, haverá de ser compreendido também como um direito constitucional. Logo a seguir, nós definiremos se esse direito constitucional constitui-se também em direito fundamental, sim ou não. Se se sujeita ao regime da justfundamentabilidade ou não. Artigo 225 da Constituição, caput. E também se apresenta como dever fundamental. Portanto, como um direito e dever constitucionais, certamente, e a pergunta como direito e dever justfundamentais, essa é a questão que nós haveremos de responder logo a seguir, também decorrendo isto do artigo 225, do 225 caput. É preciso, portanto, apartar, como nós sabemos, o regime dos direitos constitucionais e o regime dos direitos constitucionais tidos como fundamentais. Os primeiros são direitos